Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria, uma honra ter você aqui. Hoje vamos conversar sobre ídolos. Olha, quando a gente fala em ídolos, acho que a primeira coisa que vem na cabeça são, sei lá, imagens, estátuas, algo físico, né? É, geralmente sim. Mas, assim, o conceito é bem mais amplo, né? Ídolo vai muito além da matéria. Na real, é qualquer coisa que acaba ocupando o lugar que é só de Deus no nosso coração. Pode ser uma pessoa, pode ser um desejo muito forte, uma ideia fixa, até mesmo, olha só, tradições religiosas que viram mais importantes que obedecer a Deus. Idolatria é isso, trocar Deus de lugar. Entendi. A palavra grega eidolon significa imagem, sim, mas o sentido bíblico é mais fundo, né? Qualquer coisa que a gente exalta acima da obediência a Deus vira ídolo. Uhum. E isso bate direto naquilo que Deus pede desde o início, né? A exclusividade total. O primeiro mandamento já deixa isso bem claro implicitamente. Exato. E essa substituição, essa idolatria, pode ser algo escancarado, tipo se curvar para uma estátua, ou pode ser super sutil, tipo a busca por poder, a fixação em dinheiro, vaidade, querer aplauso. Tudo isso pode virar um ídolo no coração e Deus condena isso porque, primeiro, desonra a glória dele e, segundo, engana a gente, né? Desvia o nosso coração da verdade. É verdade. Tem aquele exemplo clássico, né? O tal do bezerro de ouro. Que marca. O povo lá no deserto, impaciente porque Moisés demorava. Pressionou Arão, queriam um Deus que pudessem ver, tocar. Aí fizeram aquele bezerro de metal, festejaram, misturaram tudo um desejo humano com uma suposta adoração, né? Queriam algo mais palpável, talvez. Controlável. Pois é, uma mistura perigosa. E essa tendência, infelizmente, a gente vê de novo. Pensa lá nos israelitas e as filhas de Moabe. Aquela aproximação às uniões levaram os homens de Israel a participar dos sacrifícios aos deuses delas, a comer as ofertas idólatras. E a consequência foi pesada, veio a ira divina. Mostra como essa aliança se tornou uma traição espiritual, né? Uma aliança errada. E puxa, nem mesmo Salomão, com toda aquela sabedoria que Deus deu, as esposas estrangeiras dele, que vieram muito por causa de política e tal, acabaram desviando o coração dele. Ele construiu altares, participou de cultos a outros deuses. Aquele coração que era para ser só de Deus foi se dividindo. Triste, né? Muito triste. Mas aí, em contraste, olha que beleza a história de Daniel e os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá no meio da Babilônia, um lugar cheio de idolatria, eles se recusaram a comer a comida do rei, provavelmente porque era consagrada a ídolos, né? Faz sentido. Mesmo com risco de vida, eles se mantiveram fiéis. Que exemplo de firmeza. E essa necessidade de vigiar contra a idolatria continua firme no Novo Testamento, né? Lembro daquela advertência sobre a doutrina de Balaão, lá em Apocalipse, repreendendo a igreja que tolerava esse ensino, que levava o povo a tropeçar, justamente comendo carne sacrificada a ídolos e caindo em imoralidade. O padrão se repete, né? Desviar o coração. Exatamente. Aí você vê Paulo chegando em Atenas, uma cidade assim lotada de ídolos. Os atenienses tinham altares para tudo quanto é Deus imaginável, até para o Deus desconhecido. E Paulo não se encolhe, ele anuncia o Deus verdadeiro, o Criador, que não precisa de templo feito por mão humana, nem de oferenda, como se ele precisasse de algo. É uma virada de chave total. Total. E tem a carta aos Gálatas também. Paulo pega pesado com eles, né? Eles estavam querendo voltar para um sistema de regras, rituais, guardar dias, coisas que Paulo diz que, por natureza, não são deuses. Ele alerta: trocar a liberdade em Cristo por isso é voltar para a escravidão, uma idolatria disfarçada de religiosidade. É uma forma sutil, mas perigosa. E tem o caso de Demas, né, que Paulo menciona. Alguém que o abandonou porque amou mais este presente século. O conforto, a segurança, os prazeres do mundo. Isso virou o ídolo dele. Ficou mais atraente que a missão, que o reino. O amor ao mundo é um ídolo poderoso. E trazendo para mais perto, nos nossos dias, o ego, os falsos mestres, as instituições religiosas,
a gente percebe que a idolatria continua aí firme e forte, talvez com outras roupas, mas o perigo é o mesmo. O coração continua sendo o alvo. Continua e como? Vemos isso claramente quando muitos entram em discussões, brigas, para defender a placa da instituição que frequenta. Isso é idolatria. A lealdade à denominação, ao líder, ao grupo, quando isso passa a ser maior que a lealdade a Cristo e à palavra dele, virou ídolo, não tem outro nome. É triste ver isso. E sabia que, infelizmente, muitos estão presos nos dogmas institucionais e não conhecem o evangelho verdadeiro. Ficam presos na casca, né? E não chegam na essência que liberta. E essa prisão revela uma coisa séria, uma cegueira espiritual, porque muitos desconhecem o pecado, acham que é algo abstrato. É triste, mas é a realidade que vivemos. O pecado vira só uma ideia, não uma ofensa real contra Deus. E o pior é que, nesse estado, muitos idolatram homens que pisam nas Escrituras, são guias cegos de um povo perdido. Colocam a confiança em líderes falhos que distorcem a verdade em vez de ir direto à palavra. Nossa, falando em palavra, lembrei de Paulo de novo lá em Corinto, explicando aquela questão da carne sacrificada a ídolos. Ele diz algo tipo, olha, o ídolo em si não é nada no mundo. O problema não era a carne em si, né? Mas a consciência. Agir de um jeito que pudesse fazer um irmão mais fraco, que talvez tivesse acabado de sair da idolatria, tropeçar. Esse era o X da questão. A consciência do outro. Perfeito. A liberdade que temos em Cristo nunca é para usar de forma egoísta, né? O amor, a preocupação em edificar o irmão, isso tem que vir primeiro. Evitar o escândalo. Por isso, não tem jeito. A base de tudo é: devemos conhecer as Escrituras. E assim o Senhor nos ensinará a fugir dos ídolos. Sejam eles de pedra, sejam desejos escondidos, sejam lealdades erradas. Só conhecendo a verdade para identificar a mentira. Assim conversamos sobre os ídolos. Que assunto importante. Convidamos, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com teus amigos essa mensagem e vamos firmes, juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.